Quem fala é a doutora Lógica. Olha só, se você tiver interesse em aulas particulares, individuais, personalizadas, para você, para sua prova de concurso, manda um direct lá no Instagram, @dra.lógica. A questão de hoje é uma questão de raciocínio lógico e o assunto é proposição. Vamos dar uma olhada no enunciado. Qual das sentenças declarativas abaixo não é uma proposição? Então, eu coloquei aqui no quadrinho azul, né, a definição de proposição, que é uma frase declarativa com sujeito e predicado, a qual é possível atribuir um valor de verdade, ou verdadeiro ou falso. Quando a gente fala de sujeito e predicado, a gente está falando de linguagem natural, no nosso caso aqui o português. A gente tem que lembrar que a lógica, ela fundamenta a matemática, então, quando eu falo de sujeito, eu falo de indivíduo, e quando eu falo de predicado, eu falo de propriedade. A gente está falando aí de conjuntos, tá? Então, vamos ver cada uma das assertivas aqui. Vamos ver a letra A. O Brasil é o maior país da América do Sul. É proposição? É, porque é uma frase declarativa, ela tem sujeito, ela tem predicado, né? A gente tem um é aqui que é verbo de ligação. É possível atribuir um valor de verdade aqui? É possível dizer, né, se essa frase é ou verdadeira ou falsa. Lembrando que as questões de proposição, elas vão pedir a classificação da frase, né, como proposição. Ou é proposição ou não é proposição. Não vai importar para nós se a frase é ou verdadeira ou falsa, mas sim se é possível atribuir esse valor de verdade. Tudo bem? Então, essa frase aqui é sim uma proposição. Depois, na letra B. A letra B, a gente já tem um quantificador universal todo aqui, né? Todos. E já me dá uma pista bem grande que é a proposição, porque quando a gente bate o olho na frase e tem o quantificador na frente, olha, muito possivelmente é proposição, tá? Então, a frase toda. Todos os paulistas são brasileiros. É proposição? É. Eu tenho uma frase declarativa com sujeito e predicado, a qual eu posso atribuir um valor de verdade, ou verdadeiro ou falso. Então, é sim proposição. Olha, eu vou pular aqui a letra C, tá? Já vou dar o spoiler que a C é a certa, mas eu já vou explicar por quê, tá? Então, vamos para D primeiro. Então, a baleia é um peixe. É uma proposição? É, né? A gente tem uma frase que é declarativa, tem sujeito, tem predicado, e eu consigo aí atribuir um valor de verdade, ou verdadeiro ou falso. Lembrando, não importa se a frase é ou verdadeira ou falsa, mas sim se eu consigo classificá-la ou como proposição ou não, tudo bem? Então, aqui a gente tem sim uma proposição. Depois, sim, tem de novo aqui, né? Como teve na letra A, o verbo de ligação é. Na letra E, a gente tem a frase: menos 5 é maior que 2. Por mais que não esteja escrito em português, né? Quando a gente tem a desigualdade aqui, é maior que, aparece é, tudo bem? Que é o verbo de ligação. Então, a gente tem sim uma proposição, porque a gente tem uma frase declarativa com sujeito predicado, a qual a gente pode atribuir um valor de verdade, ou verdadeiro, ou falso. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nessa letra C, que a gente já sabe que é a certa, né? Porque a gente está procurando a sentença declarativa que não é uma proposição, tá? Então, um ano tem 366 dias. Esse um aqui, para não é proposição, esse um, ele tem que ser um artigo indefinido, tá? Porque daí eu falo, um ano tem 366 dias, mas aí eu tenho, qual ano? Né? Teria que indicar, certo? Então, esse um, ele está aparecendo como artigo indefinido. Contudo, esse um, ele pode ser visto também como um numeral. Se for um numeral, a gente tem sim uma proposição, tá? A gente tem daí, um ano tem 366 dias. Se esse um for numeral, é proposição. Se esse um for artigo indefinido, não é proposição. Como eu já me certifiquei das outras assertivas que elas são proposição, esse um aqui, ele tem que ser um artigo
indefinido. Porque se eu tiver esse um como artigo indefinido, não vai ser proposição. Contudo, se esse um for visto como numeral, seria daí proposição, tá? Mas, de novo, como eu já me certifiquei das outras assertivas que elas são proposição, esse um aqui, para não ser proposição, ele tem que ser um artigo indefinido. Tudo bem? Então, eu já tinha dado spoiler, né? Que A, C é a letra certa, porque um ano tem 366 dias, esse um como artigo indefinido. Essa frase não vai ser proposição, tá? Ela não é proposição. Então, acabou aí? A nossa letra correta é a letra C. Vamos chamar o Psy daqui. Vai, Psy! Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considerem se inscrever no canal. Se gostaram dessa questão, considerem deixar o seu like. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem deixar aqui mesmo no YouTube, ou como eu já disse lá no começo do vídeo, no Instagram, @dra.logica. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, manda uma mensagem, beleza? Pausa pro print. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!